Bom dia a todos e todas. Eu quero trazer hoje para essa roda de conversa virtual, esse debate público de hoje. Eu quero falar, na verdade, um pouquinho só, fazer um pequeno comentário aqui sobre o processo eleitoral e após aí a vitória dos prefeitos, né, daqueles que se reelegeram, daqueles novos gestores que vão assumir a partir de 1º de janeiro. Só colocar a seguinte situação. Eu estava acompanhando ontem no portal de um jornal, da região Nordeste, e tinha lá um prefeito de uma determinada cidade daquela região, e o jornalista estava fazendo uma entrevista com esse prefeito. Inclusive ele foi reeleito aí lá no seu município, na sua cidade, e ele falando das questões do projeto dele, da continuidade do projeto dele, a proposta em prol do desenvolvimento da cidade, enfim. E o jornalista, por sua vez, questionou a ele como que se daria aí a questão da elaboração da questão de desenvolver os projetos, as propostas na região, na cidade, para a população. E ele fez lá a sua defesa, mas depois ele fez uma ressalva e ele colocou um destaque que é muito interessante, que ele falou assim, que ele enquanto gestor público, ele achou que com esse novo grupo de politiqueiros que assumiram a direção nacional do país, porque eles vinham com uma discussão falsa para o povo, junto com a mídia, e que a questão do desemprego, a questão de resgatar a economia do país, e na visão desse gestor, ele chegou à conclusão que não existe nada disso, que essa é uma das preocupações, inclusive dele, na região dele, na cidade dele, a questão da economia do país, que está ainda aí, está estagnada. Quer dizer, esses grupos que assumiram a direção nacional do país não conseguem desenvolver, inclusive fazer com que a economia desenvolva, o emprego, inclusive o desemprego também está estagnado, não reduziu a taxa de desemprego, pelo contrário, aí a perspectiva, inclusive, ainda de aumentar mais esse número de desempregados a partir do ano que vem. Então essa preocupação desse gestor da região Nordeste, daquela cidade, eu acredito que não seja só uma preocupação dele, eu acredito que seja a preocupação dos 5.620 gestores, daqueles que se reelegeram, daqueles que estão assumindo pela primeira vez aí a gestão do seu município. Então, esse povo, eles estão aí cantando a vitória, mas há uma dificuldade tremenda, inclusive para esses novos gestores, que conseguiram se reeleger, inclusive, colocar em prática aquilo que eles prometeram para a população, nos seus materiais de campanha, nos seus projetos de campanha, no seu discurso em cima dos caminhões de som, e inclusive que tentou convenceu a população para votar nos seus partidos, naquele grupo, no seu projeto político, desenvolvimento para a cidade. Então, só para deixar isso claro, porque não devemos esperar aí que venha acontecer milagre, que a situação está muito delicada nessa questão.
Se contar, porque assim, se você pegar hoje os municípios, hoje há uma decadência na parte, inclusive, da economia, que não é de agora, inclusive as prefeituras, uma grande parte dessas prefeituras, elas estão entrando mesmo num processo de decadência com a falta de dinheiro nos cofres dessas prefeituras, e fica difícil, inclusive, desses gestores implantar e colocar em prática aquilo, aquelas propostas de campanha, de projeto de campanha. Então é isso. Não podemos aqui achar que está meio maravilha, porque a gente, enquanto funcionalismo público, a gente já sabe disso, é aqueles mais conscientes, então não podemos ficar aqui. A gente tem que descer do planeta Marte e cair na Terra para a gente, inclusive, ver a realidade. Enfim, outra questão com toda essa discussão, com todas essas polêmicas e o projeto de reforma trabalhista, o plano de austeridade desse governo, junto com o seu grupo de politiqueiros, e aí essa discussão não é de agora, ela vem há bastante tempo, inclusive quem realmente está inserido no movimento sindical, quem realmente entende um pouquinho disso, sempre falou dessa questão da retirada de direito, e o que estava inclusive em pauta é a questão do 13º salário nosso, dos trabalhadores, e na sexta-feira houve uma mudança, inclusive lá no Congresso, lá no Nacional, de um grupo de políticos, de partidos, que mexeram, inclusive, na mudança da CLT, no artigo 618, e com essa mudança desse artigo, se mexe, inclusive, no 13º salário nosso, dos trabalhadores, todos os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como do setor público. E aí, pessoal, assim, o 13º salário, ele foi conquista com outros benefícios, que faz parte do direito dos trabalhadores, que está na CLT. Foi conquista, inclusive, ele não caiu do céu de graça, não foi o governo tal, o presidente tal que deu, ou foi o patrão tal que deu, não. Isso aqui é lei, e que foram conquistas que foram muito suadas para, inclusive, adquirir essas conquistas. E de uma hora para outra, eles estão tirando isso, tirando esse direito que é nosso, do trabalho. Então, só para deixar claro que eu não acompanhei muito bem essa discussão, mas a informação que eu tenho é que mexeram já na questão do 13º salário. Então, provavelmente, a partir do ano que vem, a grande parte desses trabalhadores já não vai ter mais esse benefício, esse direito que é o 13º salário, que é um direito aí que todo mundo conta com isso, principalmente no final de ano, para fazer as contas, enfim. Então é isso, galera. Deixa aí para esse informe, porque esse tipo de informação eles não passam, você não ouve na TV Globo, você não ouve eles na Rede Bandeirante, você não ouve ele na Rede Record, você não ouve ele no SBT, e aqueles trabalhadores que têm por hábito ouvir aí algumas emissoras de rádio, essas emissoras de rádios também, elas não, essa discussão, essas informações não faz parte da sua pauta, do seu quadro de jornalismo, certo? Então, assim, a gente vai ficar sabendo por esse contato que a gente tem com outras pessoas, com outros meios de comunicação. Então é só isso, galera. Estou só deixando aí o informe, o alerta para as pessoas, inclusive, se organizar e ficar por dentro dessas informações. Até mais e um abraço.